Olá pessoal, eu sou a professora Isadora, estou aqui vamos conversar hoje sobre a Constituição Federal, certos artigos referentes à educação que compõem a Constituição. Então vamos primeiro falar da Constituição, daqueles elementos que compõem, a nossa lei maior, a Constituição Federal, dos artigos 205 até o 214, que são os que tratam, que dispõem sobre a educação. Então, artigo por artigo, nós vamos dizer o que cada um contempla, não é mesmo? O artigo 215 fala das finalidades da educação. O 206, dos princípios básicos do ensino, certo? 207 fala sobre a autonomia das universidades, principalmente sobre o currículo, o que cada curso superior pode, então, compor no seu currículo. O dever do Estado com a educação, no artigo 8, então é fundamental que a gente conheça, quais são os deveres do Estado para a educação. Estado que a gente chama de federação, o artigo 8 também fala da educação básica obrigatória, então já contemplando a educação infantil como segmento da educação básica. O artigo 209 fala sobre o ensino privado, porque a escola pública, gratuita, laica, de qualidade para todos, é um dispositivo da Constituição, mas também há a prerrogativa da oferta do ensino privado. A organização curricular, prevista no artigo 210, o ensino religioso também no artigo 210, ali no inciso 1º, como um elemento importante, uma vez que o Estado é laico e a educação, então, é pública, gratuita, laica, Então, a questão religiosa é uma coisa que está abordada na Constituição. A organização, então, dos sistemas educacionais, no caso Marília, é um sistema municipal de educação, com autonomia, com supervisão própria. Então, isso está previsto na legislação, na Constituição, lá no artigo 211. O artigo 212 e 13 fala dos recursos financeiros, que é o que vai ter impacto, então, na emenda 108 de 2020. E depois, no artigo 214, o Plano Nacional de Educação, que é quando a educação brasileira, então, se estrutura, quando ela se desenha em todos os seus aspectos. Bom, falando do artigo 205, que está no capítulo 3, então, da Constituição, que é o capítulo que chama da educação, da cultura e do desporto, A seção 1, então, traz, então, sobre a questão da educação. E o artigo 205 diz o seguinte, vai cair na prova, presta atenção. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. O Estado preconiza pela educação na instituição escolar, certo? Esse dever do Estado. E a família, então, trabalha na constituição da educação no seu segmento, na sua casa. Será, então, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O que é importante nós pensarmos aqui? Presta atenção na Isa aqui. A Constituição, ela foi feita em 1988, certo? Já começava a despontar no Brasil, as ideias neoliberais da Inglaterra, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Churchill e a Thatcher na Inglaterra. Então, vocês percebam que a educação já fica vinculada para qualificar a pessoa para o trabalho. Então, esse é o contexto, o cenário ao qual essa Constituição foi escrita. O artigo 5º diz o seguinte, da Constituição Federal. Trata do pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo, então, para a cidadania, nesse artigo 205, e a qualificação para o trabalho. Essas são, então, as finalidades do processo educacional, que está prevista, então, nesse artigo. No 206, nós vamos falar dos princípios básicos, Quais são os princípios da Constituição referente à educação? Presta atenção que isso cai na prova e isso derruba a gente se a gente não tiver esperto. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e não apenas ao acesso, mas também a permanência na escola. Então, primeiro princípio. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o saber e a arte. Então, vejam, liberdade.
A liberdade de aprender e ensinar está prevista na Constituição, certo? E número 3, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. A coexistência de instruções públicas e privadas no ensino. Então, vejam, a Constituição prevê uma escola plural, onde haja pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, escola pública, escola privada, enfim. Tudo isso está previsto nesse pluralismo. Qual é o outro princípio? Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Escola pública, gratuita. Número 6, valorização dos profissionais da educação escolar. Veja, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público, prova de títulos aos das redes públicas. Então, vejam, o que vocês estão passando agora. Ingresso para o concurso público, prova de título para compor, então, uma rede pública de ensino está previsto na Constituição, certo? E a valorização também, né, é previsto nesse mesmo tópico. Garantia do padrão de qualidade, né? Então, a gente sabe que existe um grande abismo, né, no padrão de qualidade das escolas públicas, dadas as regiões do Brasil, né, há estados muito pobres, então, que não conseguem investir tudo que deve, mas é previsto na Constituição que haja esse padrão de qualidade, certo? É um alcance ainda muito longe da realidade. Piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública nos termos da lei federal, que é a lei do piso, né? Aquela lei que garante o mínimo para o professor que trabalha 40 horas dedicadas ao seu trabalho. A autonomia das universidades, né, de acordo com o que eu disse no início, previsto no artigo 207, que elas têm autonomia didática, científica, administrativa e também da gestão financeira e patrimonial, certo? Então, a universidade tem uma diferença em relação às unidades da educação básica. E é facultativo, então, as universidades admitir professor tanto por concurso público quanto por professor seletista, e também está prevista a contratação de estrangeiros. Bom, o que mais? Quais são os deveres do Estado para a educação de acordo com a Constituição de 1988? Artigo 8. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, número 1, educação básica obrigatória e gratuita, né? Dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos o que a ela não tiveram acesso na idade própria. O que ela quer dizer? Que dos 4 aos 17 anos, a educação é pública e gratuita. E para aqueles que não conseguiram fazer nessa faixa etária, ela também deve ser assegurada de maneira gratuita, certo? Que são ensino médio noturno, educação de jovens e adultos, enfim, é isso aí. Ainda no artigo 18, segundo elemento, progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? Que que está previsto, né? O ensino médio universal, principalmente porque onde mais tem evasão escolar, né? Quando a pessoa chega com 16, 17 anos, tem que trabalhar. Então, oferta universal desse ensino médio. Número 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aquelas crianças que têm alguma deficiência, né, elas vão para a escola regular, e lá nessa escola regular elas recebem o atendimento educacional especializado. A educação infantil, então, divididos em creche e pré-escola, né, até os 5 anos de idade da criança, certo? Quando a educação infantil se tornou etapa da educação básica, ela não era obrigatória, né? Ela era facultada, mas não era obrigatória. Depois, se eu não me engano, é pela resolução de 2009, né? Pela resolução de 2011. 2009 é quando transformar um ensino fundamental em 9 anos. Depois, acho que 2011 ou 12, os 4 e 5 anos passam a ser obrigatórios também, né? Então, a pré-escola passa a ser etapa obrigatória da educação. E o acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa, né? A criação artística, segundo, então, a capacidade de cada um. No artigo
208, no item número 6, está falando sobre a oferta do ensino regular, adequado às condições do educando. Então, o ensino regular é quando o aluno ainda está na idade, né, do ensino regular. Número 7, o atendimento do educando em todas as etapas da educação básica, né, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação, assistência, enfim. Então, todo o custeio, né, da estrutura para poder se oferecer o ensino é dever do Estado, desde material didático, né, escolar, o transporte, a alimentação e a assistência à saúde. Tem dinheiro para todos esses serviços prestados, né, em fundos distintos que são, então, puxados pelo governo federal, mediante a Constituição. Ainda no artigo 208, inciso 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. No inciso 2º, o não oferecimento do Estado do ensino obrigatório pelo poder público ou na sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, por exemplo, se o município não oferece para as crianças a partir de 4 e 5 anos o ensino obrigatório e gratuito, ele pode ser penalizado na forma da lei, porque esse acesso é universal e é obrigatório. No inciso 3º, diz que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamadas e zelar, junto com seus pais, pela frequência na escola. Uma vez que o ensino é obrigatório, a frequência tem que ser controlada. Por isso que existe um mínimo de dias letivos e um mínimo de horas, né, a serem cumpridas ao longo de um período, né? No mínimo 200 dias e 800 horas, né, controladas então pelo que ele chama de recensear, né, que é o controle da frequência da criança, que na educação infantil é de no mínimo 60% e nos demais segmentos no mínimo de 75%. A liberdade do ensino na iniciativa privada, né? Está previsto então no artigo 209, que além da escola pública ofertada pelo Estado, pública, gratuita e de qualidade, também é prevista, né, a prerrogativa de oferta de ensino privado, né? Desde que se cumpra, né, de acordo com o artigo 209, as normas gerais da educação nacional. Então, as escolas privadas têm que cumprir, né, aquilo que está previsto na legislação federal, e ela precisa de autorização e de avaliação de qualidade do poder público. Então, as escolas privadas, elas são vinculadas ou aos sistemas municipais de educação ou às diretorias estaduais de ensino. Não é porque elas são privadas que elas não têm nenhuma dependência com o Estado, né? Existe sim uma submissão, né, ao poder público. O ensino médio e fundamental nos anos finais é oferecido pelos estados e a educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, aos municípios. Mas a lei diz que a educação infantil fica restrita aos municípios e o ensino médio e o fundamental para os estados. O que tem ocorrido né, com a LDB de 96, é a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive é tópico da minha pesquisa de doutorado, e isso é uma coisa importante que vocês saibam, né, que existe um processo que vem municipalizando as escolas que oferecem os anos iniciais do ensino fundamental. E com relação ao currículo, o que dispõe a Constituição no artigo 210? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira então a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então vocês percebam que desde a Constituição de 1988, já se prevê um currículo único, né, um currículo básico, né, uma base comum, né, que ela foi acontecer bem mais adiante, né, tivemos outros dispositivos curriculares, mas a mais recente é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que está valendo, né, a partir de agora. No inciso 1º, diz que o ensino religioso, a matrícula é facultativa e constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o ensino religioso ele é facultativo. A criança frequentar essa aula, né? Pode ser, não é obrigatório. E o ensino fundamental regular será ministrado língua portuguesa, né, que é a língua mãe, assegurar às comunidades indígenas também a utilização de línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Aqui está dizendo que não é porque nós falamos português que todo mundo na escola, se for indígena, vai ter a língua portuguesa. Vai ser ofertado sim a língua portuguesa, mas também a língua materna
daquele povo. Certo? No artigo 208 ainda, inciso 1º, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito, como eu já disse, não é mesmo? E compete, então, o poder público a fazer esse recenseamento e esse controle de frequência. No artigo 211, como é que se organizam os sistemas educacionais, né? A União, os estados, os municípios, como que eles se organizam, né? A lei diz que os estados e municípios têm que se organizar em seus sistemas próprios de ensino. A União, então, organizará o sistema federal de ensino e dos territórios e financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais, nenhum padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica financeira dos estados. Então, o que esse inciso 1º do artigo 211 quer dizer? Que a federação, a União, ela vai organizar o sistema federal de educação. E ela vai, então, financiar as práticas educativas, ou seja, a oferta de ensino para estados e municípios, desde que tenha um padrão mínimo de qualidade, né? E nas esferas de assistência federal, estadual e municipal. E esse financiamento que é o fundamental, né? Que ele é totalmente custeado pelo governo federal. Que mais que a gente tem para falar de Constituição? Os municípios, então, atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, né? E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Quando se fala em município, fica os anos iniciais do ensino fundamental e o estado os anos finais. E na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados e o Distrito Federal e também os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então, fica sob responsabilidade dos estados e dos municípios assegurar que todas as crianças em idade escolar estejam matriculadas e frequentando a escola. E a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Certo? A educação, então, portanto, ela depende de recursos financeiros, né, que são provenientes dos encargos e tributos arrecadados pela União. No artigo 212, diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, né, e estados, municípios, Distrito Federal, nunca menos de 25%. Nós vamos conversar na emenda 108 que houve uma mudança, então, nessa forma de aplicabilidade dos recursos, certo? É isso que vai mudar. No mínimo, então, a União nunca menos do que 18% dos recursos arrecadados e os estados e municípios nunca menos de 25% de qual o dinheiro, né? Da receita, então, que é resultante de impostos compreendidos e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, certo? E no artigo 213, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas pela lei, certo? Mas prioritariamente as escolas públicas, que comprovem, então, finalidade não lucrativa, né, e que lhe apliquem seus excedentes financeiros na educação. E quando que as escolas privadas recebem, então, algum tipo de ajuda do governo? Quando elas não têm fim lucrativo e quando elas asseguram que a destinação do seu patrimônio, né, seja comunitária, filantrópica ou confessional. Que mais? Aí o Plano Nacional de Educação, lá no artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, ou seja, por 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos e das diferentes esferas federativas. E isso tudo tem que conduzir para quê?
para erradicar o analfabetismo, para universalizar o atendimento escolar, para melhorar a qualidade do ensino, para garantir a formação para o trabalho, para promover a formação humanística, científica e tecnológica do país e para estabelecer metas de aplicação dos recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto. Então, do PIB nacional, né, existe lá um montante de no mínimo 15% da União e de 18%, né, e de no mínimo 25% dos estados e municípios, certo? E esse fundo, ele é composto, a gente vai ver quando a gente falar da emenda 108, certo? O Plano Nacional de Educação, então, que tem a sigla PNE, é um instrumento de política pública educacional que estabelece diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis de modalidades de ensino. Então, o Plano Nacional de Educação, ele prevê tanto ações para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para o ensino superior. Critérios e diretrizes, objetivos e outros para a formação e valorização do magistério. Então, o professorado, seja em qual segmento ele atue, né, a sua valorização está prevista, né, ou pelo menos deveria estar no Plano Nacional de Educação. E as diretrizes para o financiamento e a gestão da educação por um período de 10 anos. Esse financiamento, né, compõe, então, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, que a gente vai conversar sobre ele, né, agora, então, na emenda 108, certo? Bom, 2020 seria o ano que o Fundeb seria extinto, né? O que é o Fundeb? É o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Fundeb é a sigla, certo? Eu já fui presidente do Conselho do Fundeb, já atuei no Conselho do Fundeb como conselheira, enfim. O Fundeb, ele constitui o recurso que financia principalmente os salários dos servidores da educação. Não apenas de professores, mas de todo o quadro que compõe o funcionamento da escola. O Fundeb, ele é proveniente de vários tributos, né, que são arrecadados pela União, então são repassados para estados e municípios, né, por meio desse fundo. Como que o Fundeb ele é utilizado? O Fundeb, do montante de 100% dos recursos que o município recebe, por exemplo, 60% desse recurso é utilizado para pagar professor, para custear a folha de pagamento dos professores. E os outros 40% para custear os demais servidores que não são professores, mas que atuam na escola. Certo? Então, dos 100% do Fundeb, 60% paga salário de professor e 40% paga salário de servidor, que não é professor, mas que atua na escola, então, e garante, então, que a educação aconteça. Porque a educação não é feita só de professor, só de diretor e só de, né, desses segmentos. Todos os demais servidores que compõem a escola pública, né, recebem, então, pelo Fundeb. Veja, 2020, então, o Fundeb seria extinto, né, porque o prazo lá encerraria em dezembro de 2020. Contudo, a educação pública não teria condições de subsistir sem que esse fundo exista, certo? Existem critérios muito definidos para, né, os gestores públicos, no caso governadores e prefeitos, na gestão desse recurso. É o que a gente chama de verba carimbada, né? É um recurso que vem com uma finalidade específica. Então, assim como o recurso do Fundeb, que vem para pagar a folha de pagamento, tem o recurso do transporte, que só pode pagar o quê? O transporte escolar. Tem o recurso da merenda, que só pode comprar alimentos. Tem outros recursos de material didático, tem o programa do livro didático, enfim. São verbas que vêm carimbadas do governo que não podem ser usadas para outra finalidade que não seja aquela específica. O Fundeb, então, terminaria em 2020, certo? E aí, nós não sabíamos como ficaria, então, o financiamento da educação a partir de então. Houve uma grande mobilização nacional por parte da sociedade civil, do magistério de maneira especial e de nós, professores da rede pública, que não saberíamos como que nossos salários seriam pagos, né, uma vez que o Fundeb fosse extinto. Houve, então, uma votação no Congresso Nacional que promoveu uma mudança,
né, na Constituição, que se chama uma emenda constitucional, né? A Constituição de 88 tem muitas emendas, né? Acho que tem mais emenda do que o texto original mesmo, né? Então, em agosto do ano de 2020, após uma forte mobilização nacional, o novo Fundeb foi aprovado, o que gerou então essa emenda 108, né, que torna então permanente uma das principais fontes de financiamento da educação do país, que é o Fundeb, que terminaria então no final do ano de 2020. Ele aumenta, né, o alcance, ele é ampliado em 13 pontos percentuais os recursos destinados ao setor pela educação. Então, o novo Fundeb, né, que foi criado lá em 2007, que terminaria agora em 2020, ele foi ampliado. Então, como que ficou? Em 2019, por exemplo, o Fundeb distribuiu, vejam, 156,3 bilhões de reais para a rede pública nacional. Atualmente, garante 2/3 dos recursos que os municípios investem na educação. Então, vejam, de 100% de todo o recurso que um município recebe para a educação, 2/3 provém do Fundeb. O outro 1/3 somente é custeado pelo Tesouro Municipal. Então, cerca de 90% dos recursos do Fundeb, eles são compostos, né, de impostos, né, que são arrecadados no âmbito estadual e municipal, e também, então, 90% do que compõe o dinheiro do Fundeb é imposto arrecadado pelos estados e municípios, e outros 10% pelo governo federal, que compõe então os 100% do Fundeb. E os repasses são feitos da União para os estados e municípios, né? Então, vejam, os municípios arrecadam, estados arrecadam, repassam para o governo federal compõe o fundo e então passa para estados e municípios através do Fundeb. A emenda 108 de 2020 aumenta 10%, de 10% para 23% a participação da União no fundo. Então, lembra que eu falei que era 90% dos estados e municípios e 10% da União? Então, agora não é mais 10%, é 23% do recurso do Fundeb é composto pela participação da União. E essa participação, ela não vai ser dada de uma vez, ela vai ser gradual. Em 2021 vai passar para 12%, depois para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% até 2026. Então, o governo tem de 2021 a 2026 para elevar de 10% a 23% a participação da União na composição do Fundeb. Essa questão vai cair na prova. A União passa de 10% para 23% escalonados, de 2021 até 2026, certo? Leiam o texto da lei que vocês vão ter os dados para poder então responder a questão da prova. Vamos lá. Os valores, então, alocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para os entes federativos, ou seja, estados e municípios que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno. Porque o Fundeb, ele é composto, né? Como que o valor do Fundeb chega? De acordo com o aluno matriculado, certo? Por matrículas. Por isso que a cada ano o governo faz o censo escolar, não é mesmo? Para poder entender quantos alunos matriculados cada sistema de ensino tem. E a partir dessa contagem per capita é que o fundo ele é composto. Então, os valores, então, continuarão sendo distribuídos de acordo com os alunos, né, matriculados, e dessa forma, o fundo continuará recebendo o equivalente a 20% dos impostos municipais e estaduais, e são transferências, então, constitucionais por parte dos tributos federais. Então, na verdade, essa emenda 108, mais do que uma questão educacional, como a Constituição fala, é uma questão mais vinculada ao que a gente chama de administração financeira e orçamentária.
área, né? Que é até complicado para a gente que não é dessa área contábil conseguir compreender como que funciona, mas a tentativa é de fazer vocês entenderem como é que funciona então o novo Fundeb. Bom, os entes federativos, ou seja, estados e municípios, deverão usar os recursos do Fundeb exclusivamente na atuação prioritária definida na Constituição. Então, como é que pode o município e o estado gastar o dinheiro do Fundeb? Certo? É uma responsabilidade muito grande, porque os municípios cuidam da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais. Os estados cuidam dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Assim, esse dinheiro tem que ser aplicado exclusivamente na educação infantil, ensino fundamental e médio, e não pode ser aplicado, por exemplo, nas universidades, porque a universidade não é educação básica e o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Universidade e ensino superior não compõem a educação básica. O fundo que mantém esse segmento é outro, certo? Porque a prioridade do governo é assegurar que todos os brasileiros tenham acesso à educação básica de qualidade, certo? O ensino superior é uma etapa posterior na vida do sujeito. Bom, a proposta, então, do novo Fundeb, ela se originou de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional número 15 de 2015, apresentada pela então deputada Raquel Muniz. Pode cair na prova isso, né, quem foi que pediu que o Fundeb fosse prorrogado, que ele não fosse extinto. Era uma deputada chamada Raquel Muniz, e a relatora, né, dessa proposta de emenda constitucional foi a professora Dorinha Seabra Rezende, né, lá do Tocantins. E no Senado, então, essa matéria foi analisada pelo Flávio Arnes, na época era senador, e foi aprovada, então, e saiu para a Câmara de Vereadores, então, como uma emenda supressiva da Constituição para ser debatida. Tramitou durante todos esses anos, né, correu o risco de ser extinta, mas conseguiu então a aprovação, né, em 2020 para que ela fosse mantida. Atualmente, né, como que o recurso é distribuído, né, a atual distribuição dos recursos? Atualmente, o valor mínimo nacional definido no Fundeb, né, que é o valor anual por aluno, VAA, tem alguns textos que falam VAA, valor anual aluno, e tem também uns que falam VAT, que é o valor anual aluno total. É calculado da seguinte forma: primeiro é estipulado o montante que a União complementa, né, que vai sair então dos atuais 10% e vai até 23%. Então, primeiro se define, né, da onde que vai sair esses 10% atuais, que vão ser aumentados progressivamente para 23%. Esse dinheiro é destinado ao fundo de menor valor per capita, certo? E aí, então, ele passa a compor a diferença pelos tributos estaduais e também pelos tributos municipais. O VAA, por exemplo, de 2020, né, que é o valor anual por aluno total, né, o VAA, foi estipulado em R$ 3.643,16. Então, cada aluno matriculado na rede pública de ensino custou para a União R$ 3.643,16. Essa fórmula de cálculo fez com que 9 estados, por exemplo, recebessem conta complementação. Por quê? Desse valor, né, per capita, alguns estados como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, percebo, estados do Norte e Nordeste, não consigam assegurar esse valor mínimo. Então, além do recurso do Fundeb, o governo federal tem que complementar essa renda para poder garantir esse mínimo para todos os alunos, né? Por isso que há uma desigualdade de educação no Brasil, né, gente? Porque, né, não são todos os estados e municípios que têm a mesma condição de garantir esse mínimo estipulado. Bom, existem vários debates em torno da questão do Fundeb, mas a gente precisa ficar aqui atento à composição do recurso, né? Então, como eu disse, o censo escolar, que é realizado a cada ano, é que vai dar, por exemplo, o censo de 2020 vai dizer quantos alunos tinham matriculado na rede, e é esse número per capita que vai compor o recurso do próximo ano.
né? E isso em todos os fundos que a gente recebe, né? De dinheiro para aplicação na rede pública tem essa forma de compor, né? Através do censo. E a valorização dos profissionais está prevista, né? Isso também no novo texto da emenda constitucional, a valorização dos professores, né, precisa ser revista, ó, que além, ainda dentro da nova parcela de complementação dos recursos da União, no mínimo outros 70% eram destinados ao pagamento de salário dos profissionais, né? Então, no novo Fundeb, 70% é para pagar professores. Antes era 60%. Lembra que eu falei que dos 100%, 60% era para o professor e 40% para os demais servidores? Agora é no mínimo de 70%, né? Para poder, então, melhorar, né, valorizar esse profissional do magistério. E aí ficariam 30% para os demais servidores. O que compõe, né, os recursos do Fundeb são, como eu disse, impostos arrecadados por estados e municípios. Quais são? O ICMS, né, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, né? Outros tributos federais. Aqui está dizendo, ó, né, como é que se financia o Fundeb? 20%, ele é composto 20% de receitas provenientes das seguintes fontes, a quais foram mantidas pela emenda. Então, o Fundeb sempre foi composto por essas fontes, né? E o novo texto prevê da mesma forma. O Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE, o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, o imposto, né, o ICMS, que é sobre circulação de mercadorias e serviços, os impostos sobre produtos industrializados proporcional às importações, imposto sobre transmissões causa-mortes e doações, ITCMD, imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, e uma cota de 50% do ITR, que é quem tem, como se fosse o IPVA das fazendas, né, que é o Imposto Territorial Rural. Então, esses são os recursos que compõem, né, esses são os tributos que compõem, então, os recursos do Fundeb. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!